Bom, gente, olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius, professor de História, tá? Filosofia também, de São João do Boa Vista, e estou aqui fazendo uma primeira live, né? Convidei a professora Thalita Machello, que gentilmente aceitou o meu convite. Thalita é professora de História, não é? E também professora de Geografia. Tem as duas formações. É professora de ensino fundamental e há quanto tempo? Há uns 5 anos já que você é professora, Não, Thalita? tem mais, vai para o oitavo. Mas, E o meu Deus médio do céu. também, né? Também sou do Claro, médio. claro, claro, é do Colégio Objetivo, não é isso? É. Tá, isso mesmo, Colégio Objetivo. Já faz 8 anos já, o tempo passa rápido, né? Thalita já está com uma vasta experiência já na educação. E eu sempre friso o ensino fundamental, que eu sou um defensor do ensino fundamental. O ensino fundamental é o momento mais importante da formação do aluno. Tudo bem que o infantil acaba sendo mais importante ainda, mas o fundamental ele acaba não sendo muito relembrado até pelos alunos e pais e tudo mais, mas assim, é um momento muito decisivo e eu acompanho o trabalho da Thalita há um bom tempo já no ensino fundamental e eu gosto bastante, né? Tenho muitas boas, ouço muita coisa boa vindo da Thalita, certo? Ah, que bom. Eu queria mandar um abraço especial para os alunos aqui dos nossos colégios, Colégio Externato, onde a gente trabalha, eu e a Thalita. Também um grande abraço ao Colégio Integrado, sou professor de lá também. E um abraço muito especial para o Colégio José Justino de Oliveira, estadual, lá de Santo Antônio do Jardim, que eu comecei a lecionar esse ano. Eu voltei para a rede pública depois de 5 anos de ausência, tá? Eu também estou fazendo as contas aqui. Eu voltei para a rede pública esse ano. Pena que eu não pude continuar presencialmente por lá. E essa live, na verdade, é uma live dedicada em especial para eles. Eles são os nossos grandes convidados, não é? Para a gente poder aqui fazer essa conversa e bate-papo na área de geografia. Então a Thalita está aqui como professora de geografia, mas de história também, como sempre, tá bom? Bom, Thalita, o tema de hoje, você queria também, a gente também mandou um abraço aqui para os alunos do Colégio Objetivo, né, daqui da cidade, né? Que a Thalita também é Sim. professora. E também para o Colégio Externato lá de Vargem Grande do Sul. Claro, trabalhei lá em Vargem Grande do Sul durante um tempo, tenho muitos amigos naquela cidade, um abraço para a cidade também. Bom, Thalita, seguinte, o tema aqui que te colocou um lugar e uma história, não é? É bem uma reflexão de geografia, mas claramente com um diálogo direto com a área de história, isso é inevitável, né? Pela sua formação. Então é o seguinte, o que você poderia dizer para a gente a respeito de como que a gente relaciona um lugar, aliás, defina para a gente o que seria esse lugar e como relacioná-lo à história, para a gente poder começar esse bate-papo aqui. Beleza. Boa tarde, gente. Os mesmos beijos para as mesmas escolas que o Vinícius mandou. E um abraço para o Anderson. Nossa, que saudade do pessoal, né, da faculdade. Que delícia ver vocês. Como o Vinícius falou, como a minha formação é história e é geografia, a gente não consegue não relacionar, e os meus alunos estão acostumados. A aula é de geografia, quando eu estou lá na história. E aí o comentário é histórico, eu volto para a geografia. É indissociável. E eu escolhi esse tema exatamente por isso, porque conversa demais as duas disciplinas, gosto bastante. O primeiro ponto, Vinícius, em relação ao que seria o lugar, em geografia, definindo friamente, a geografia ela dissocia o lugar do local. Então, eu sempre falo para os alunos, tem muitas palavras que a gente sabe o que é, mas não consegue explicar. Lugar é uma dessas palavras que todo mundo sabe o que é. Lugar, mas ninguém conseguiria explicar. É quando a gente fala lugar, é lugar, ué. Quando a gente repete, né? E para a geografia não é um local. A gente tem o senso comum que usa essa palavra do tipo, deixei minha caneta em tal lugar. Isso é o senso comum, é um local. Para a geografia, o conceito ele vai além. Ele trabalha mais a questão da vivência. Então, quando a gente fala de lugar, a gente está falando de um lugar que a gente tem vínculo afetivo, que a gente tem vivência, que a gente tem história. É quando a gente tem aquela noção de pertencer àquele espaço. É um espaço que a gente cria um vínculo com a história que a gente teve lá. Então, a gente pode ter, eu posso ter vários lugares e um lugar para mim pode não ser um lugar para você.
Então, se eu volto na minha história, que foi essa a sua pergunta, né? A minha história, ela sempre vai acontecer em algum lugar. Então, eu acho que tem muito de especial nisso. Fugindo um pouco do conceito mais direto ou frio, a ideia de que o lugar remete à questão histórica, onde eu vivi, onde eu tenho raízes. Então, por isso escolhi o tema, um lugar, uma história, porque uma história sempre passa em algum lugar. E é muito singular, é muito especial para cada um. Sei. Seguinte, eu vou puxar um pouco aqui a pergunta a respeito da questão da... Eu vou arriscar aqui na questão que envolve o que nós chamamos de patrimônio histórico, ou patrimônio ambiental e tudo mais. Por exemplo, assim, quando nós vemos numa cidade assim como São João da Boa Vista, o que era uma praça, né, uma praça de convívio, né, e muitas continuam sendo uma praça de convívio, sim, mas obviamente há o quê? Acaba tendo uma mudança, né, em toda a urbanização em volta da cidade. A gente vê, por exemplo, aqui em São João da Boa Vista, a Praça Joaquim José, que a gente vê fotos antigas da cidade e a estátua do Joaquim José, ela tinha um destaque muito grande naquela praça. E hoje em dia a estátua, ela está... A vegetação, as árvores crescendo em volta dela, mas assim, fora isso, nós temos o quê? Os prédios todos que não existiam e passam a compor aquele novo lugar, vamos falar assim. Então é o seguinte, como que você entende a questão desses diferentes usos, né, dos lugares, né, e esse impacto das transformações urbanísticas ao longo do tempo? Como é que você entende dessa forma aí? Bom, Vinícius, nesse ponto, a parte do lugar, ela conversa, o conceito de lugar conversa bastante com o conceito de paisagem, que aí as paisagens vão mudando e a gente chama de funções, né? As funções dos lugares não são as mesmas. E aí, a gente não precisa nem voltar historicamente, como a gente está fazendo aqui. Um período em que a praça tinha uma importância diferente, a praça já foi o principal centro de encontro, né? Uma parte histórica da cidade que vai ficando esquecida, infelizmente. Mas a gente tem funções dos lugares no mesmo dia. O lugar, ele ocupa funções diferentes. Por exemplo, continuando com a praça, igual você disse. A praça de dia, ela tem uma função muito diferente do que a praça de noite. Então, você tem, por exemplo, finais de semana que acontecem feiras na praça. Você tem sábado à noite que a praça é um ponto de encontro. Você tem os lugares, né, como um ponto turístico, você tem áreas de protestos, por exemplo, nas praças. Então, historicamente, e inclusive nos nossos próprios períodos, a gente percebe uma mudança de função. E também para cada pessoa. O que eu acho o máximo o que não é para mim, é para você. Por exemplo, o sentimento de vínculo e de pertencimento é diferente para quem trabalha na praça. O meu irmão tem um trailer de lanche na praça, nessa mesma praça Joaquim José. A visão e a vivência que ele tem naquela praça é muito diferente da minha. A minha é passeio, a minha é protesto, a minha é diferente da dele, que é todo dia, que é trabalho. Então, são espaços que podem ter diferentes visões dependendo do personagem, né? Dependendo do olhar que a gente der para ele. Tá. Seguinte, agora vamos sair um pouco do plano da cidade, vamos agora para outros locais, outros lugares, né? Por exemplo, existe uma discussão muito antiga no Brasil, não só no Brasil, mas é a respeito do que nós entendemos como a reserva indígena, não é? A ideia de, no caso, os indígenas, eles tendo o direito, né, a viverem num local, num lugar delimitado, por ser o seu local histórico, certo? Que, no caso, lembrando que essa reserva indígena, há quem pensa que a reserva indígena ela só existe em regiões de floresta. Não. Há reservas indígenas que vivem, que são assim dentro de bairros, são bairros, né? Como também há reservas indígenas, poucas pessoas se lembram, dentro da cidade de São Paulo há reservas indígenas, correto? E em virtude de toda a expansão das fronteiras agrícolas e também da expansão urbana, é bom lembrar disso, quando envolvem reservas que são praticamente urbanas. Então,
Explica para a gente um pouquinho como que a gente pode, no caso, compreender essa relação do lugar, entendendo a reserva indígena e consequentemente, todo o drama que envolve a relação dos indígenas, né, com esse mundo cada vez mais assim capitalista, cada vez mais colocando o preço em tudo, o fetiche da mercadoria em tudo, e até como se usufrui a terra, a diferença que se tem. Você pode falar para a gente? Eu coloquei até aqui a ideia do lugar relacionado aos povos, e eu coloquei os indígenas, e para dar um exemplo, que eu dei aqui, o de Brumadinho. É algo que eu pego muito. Quando as pessoas veem algum projeto de expansão, como você disse, ou agrícola, ou, por exemplo, a construção da usina de Belo Monte, vou pegar esse exemplo. Para a construção da usina, a gente vai ter que deslocar as aldeias indígenas. E os argumentos, eles são baseados no seguinte: essa aldeia indígena, ela não vai ficar sem terra, ela vai apenas se deslocar para uma outra terra. E, às vezes, é uma terra até melhor do que o que eles têm. Uhum. O que a galera não entende é que a pessoa não é questão de onde, se eu moro melhor ou não, é questão de morar onde eu me sinto pertencente, é o meu lugar. Não é uma questão de ter um lugar bom ou ruim para morar, é uma questão de morar no seu lugar. Quando acontece, por exemplo, um desastre como aconteceu Mariana, Brumadinho e tal, o argumento da Samarco sobre as populações e tudo ficar ali soterrado é de que ela estava pagando um aluguel de R$ 800 na época para todas as famílias que ficaram desabrigadas. E muita gente comentando que, na maioria das vezes, naquela região, uma casa que custe R$ 800 o aluguel é uma casa muito melhor do que a pessoa vivia. Então, ela não tem do que reclamar. E aí, isso é um insulto, isso é uma violência, porque a casa da pessoa é a história dela. O que soterrou ali não foi tijolos, né? Não foi ali cimento, concreto. O que soterrou ali são vivências, são memórias, as nossas coisas materiais, inclusive. Eu tenho fotos ali, eu tenho documentos, eu tenho as minhas roupas. Eu comprei, eu escolhi, e aquilo desmoronou, vai desmoronar, né? E aí a galera tem uma visão de que como se as pessoas precisassem de um espaço para viver. E não é. A gente precisa de um ambiente para viver. O ambiente da terra indígena, ele é extremamente particular, ele é único, né? O povo quer viver no seu espaço, e não em um espaço que traga maiores benefícios. Tem até, Vinícius, populações que vivem próximas a vulcões que podem entrar em erupção e tal. Estava vendo um documentário sobre isso, sobre lugares perigosos, né? E que as pessoas não deixam. E os relatos são de que aqui é o meu lugar. O vulcão faz parte dessa história. Então, eles vão avançando, assim, as moradias, eles vão fazendo barreiras para a lava não chegar, né? Não aquele vulcão que explode, mas aquele que está em constante erupção, ele oferece risco. E as pessoas se negam a mudar, porque elas têm vontade de continuar vivendo onde é a sua história. É bonito a história das pessoas com os lugares. Então, eu acho que é muito importante preservar esse vínculo, né? Sair do econômico e ir para um lado mais humano, né? Mais histórico mesmo. Perfeito. Você me fez lembrar o seguinte: há um tempo atrás eu vi uma reportagem sobre aquele episódio do Césio, lá em Goiânia, no ano de 1987, se não me engano, não lembro qual foi, foi nos anos 80, acho que foi 87. Se alguém puder me ajudar aqui, coloca no chat. E eu me lembro que houve, além daquele bairro ter sido isolado naquela ocasião, lembrando que era uma região mais ou menos central da cidade de Goiânia, não era no centro, mas era uma região mais central, e atualmente aquela região ela foi reocupada, né? Só que todos os pertences, todos os objetos das pessoas que moravam ali tiveram que ser levados para um depósito na zona rural, e eu me lembro que colocaram assim todos eles dentro de containers assim, e cimentaram e fizeram uma montanha, né? Uma montanha, e enterraram ali com chumbo, concreto, não lembro quais são os materiais detalhes de dizer, que eu não sou da área, e atualmente aquela região, né, nasceu grama e virou um morro, né?
E muitas pessoas que moravam lá, que perderam seus objetos, perderam fotografias, perderam roupa, elas costumam ir lá visitar a região, e é comum pessoas colocarem flores. Olha, é Flores, né? forte isso, né? É um túmulo. Nossa, eu acho muito forte. E uma fala que eu me lembro que é um dos sobreviventes, né, daquela contaminação disse: eu estou andando sobre o meu passado, não é? Nossa. Ou seja, passou a ser um local um tanto sagrado, e são objetos, né? Mostrando a força, né, até mesmo dos seus itens pessoais, em cima disso. Eu Grande acho César forte. Martello, coloquei 17, obrigado. E o Breno completou aqui. Breno, um abraço, muito obrigado. 13 de setembro de 1977. Muito obrigado. Ô, Vinícius, tem uma cena, você também me fez lembrar de um episódio aí parecido. Tem uma cena de Brumadinho que é muito triste, né? As pessoas voltarem ali. Na cena, o cara, ele vê um pedaço assim de tecido na casa ali, ele imagina que a casa dele era ali, estava tentando reconhecer. Ele vê um pedaço de tecido, e aí ele vai puxando, era um tapete. E aí ele se emociona porque era o tapete da casa dele. Eu achei essa cena fortíssima, porque, cara, é o tapete da sua casa. Então, a gente tem esse vínculo. Eu monto a minha casa, eu monto tudo a minha cara. É coisa que não é um valor econômico, né? É um valor sentimental. E aí você vê um pedaço de uma das coisas da sua casa soterrada. Caramba, o lugar que você falou, eu imagino assim, um relógio de alguém ali no meio, né? São coisas muito simbólicas. Eu acho que a ideia do lugar é exatamente resgatar isso, né? Que tipo de experiência você tem, né, nesses espaços? Tem um programa lá no Caldeirão, do Luciano Huck, que se chama Visitando o Passado. E é bem interessante a ideia. Então, como eles fazem com artistas, geralmente eles voltam em períodos que eles não eram famosos ainda, né? E é interessante como que o nosso vínculo com o passado, ou com a nossa história, não tem a ver com dinheiro. Eu observei que todos os artistas que fizeram esse tour no Visitando o Passado, e visitar o passado é visitar um lugar, né? A emoção que eles sentem ali vendo um lugar que não tem a estrutura que eles têm hoje, não tem o conforto que eles têm hoje, né? Não tem economicamente nem em comparação, mas é o lugar que eles gostariam de estar, né? É o lugar que eles gostariam de voltar, pelo menos para relembrar a sua história. Então, você não tem um cálculo ali de dinheiro, você tem uma questão sentimental, e isso é bonito. Toda memória, gosto sempre de lembrar isso com os alunos, toda memória, ela tem pessoas e elas têm lugares. A escola, os lugares, eles não acontecem sozinhos e as histórias não acontecem em lugar nenhum, né? Sempre tem um espaço, o lugar, ele é o palco das histórias. Então, é bacana ver a importância desse espaço, né? A importância do lugar para você. Você me fez lembrar também uma outra coisa aqui, você comenta. Eu ouvi um relato muito legal de um israelense, não é? Que ele, na verdade, não é nascido em Israel. Ele é nascido. Olha a vida dele. Ele é nascido num campo de refugiados de judeus em Viena, nasceu em 1946. Então, ele é de uma primeira leva de bebês que nasceu posteriormente ao Holocausto. E os pais deles, inclusive, tanto o pai quanto a mãe, parece que perderam os familiares todos e se conheceram naquele campo de concentração, não, desculpa, naquele campo de refugiados já, né? E se casaram rapidamente, e a mãe já ficou grávida dele, ele nasceu lá, e eles, sem serem perguntados, é curioso esse relato, porque mostra assim que muitos sobreviventes do Holocausto não foram para Israel porque quiseram. De lá eles foram para um campo de refugiados em Marsella, mas na verdade não era campo de refugiados em Marsella, na verdade foi um deslocamento que já era caso pensado. Tinha um navio e falou: vocês vão agora morar na pátria de vocês, vocês vão voltar para casa, né? Ele casa, mas que casa? Não, vocês vão morar em Israel, que é a casa de vocês, de 2000 anos. E o navio foi para Haifa, não é? E o escritor aqui é o Shlomo Sand, que é um escritor polêmico, né? Que ele é um
um israelense crítico de Israel. E nisso, o pai e ele, bebê, e a mãe começaram uma vida nova em Israel, em Haifa. Depois ele foi morar acho que em Tel Aviv. E ele contou que o pai dele era melancólico, porque o pai dele falava assim: eu nunca voltei para minha casa. Eu nunca voltei para minha casa. Não, mas assim, mas você é um israelense, você voltou para casa dos seus antepassados, de Abraão. Aí ele falou assim: não, ele falava assim, velhinho, eu nunca mais vi neve na minha vida. Eu tenho uma saudade de ver neve, porque ele era um polonês, né? E é curioso, porque mesmo numa situação em que há todo um discurso de que os israelenses, os judeus, estão voltando para casa, muitos deles não se reconhecem até hoje como habitantes daquela casa. Eles, na verdade, têm uma saudade do período da época em que viviam pacificamente, apesar dos casos de antissemitismo no leste europeu, naquele momento. É a referência que eles têm de casa, né? Nossa referência de casa é diferente, né? E você, engraçado que a gente, ao longo do que a gente vive, a gente não tem necessariamente um lugar, né? A gente constrói os lugares. Ai, obrigada. A gente constrói os lugares conforme a nossa história, né? Então, eu posso listar vários lugares aqui, e você também, né? Você morou Rio de Janeiro e Brasília? Não, morei Campinas e São João do Boa Vista, morei um pouquinho também em Mococa. E aí, a sua família morou? A minha família, ela atualmente, meus parentes de primeiro grau estão em Brasília, não é? Mas eles são. Brasília é um caso curioso para a gente conversar aqui. Brasília é uma cidade que tem 60 anos só, né? E os meus pais não nasceram em Brasília porque não existia Brasília ainda, né? Meu pai nasceu no Rio de Janeiro e minha mãe nasceu em Uberaba, mas ela não é de Uberaba, que na época meu avô trabalhava em Uberaba, não é assim, nasceu lá de passagem. Depois ele voltou. Só que eles são digamos que mais cariocas, mas uma parte mineiros que moravam no Rio de Janeiro. E é legal essa reflexão, porque eles mudaram para a capital do Brasil, a nova capital, e a relação que eles têm com a capital é nova, e muitos deles assim adoraram mudar para lá, outros odiaram, né? Por exemplo, porque, de certa forma, é uma migração forçada, né? É naquele período em que quem trabalhava, acho que era o caso, né, da sua família, quem trabalha para o governo, né? Você trabalha na capital, que é Rio de Janeiro, vai mudar uma capital inteira para Brasília, e aí é uma migração forçada. Então, você pega um histórico da sua família, você tem N lugares que vão formar essa história. Você não vem de um lugar. E isso é muito interessante, porque se a gente pegar as histórias de pessoas mais antigas, os lugares eles eram mais limitados, a gente não tinha uma migração assim. A pessoa, a família, era muito comum você nascer e morrer no mesmo lugar. Eu acho muito interessante essa ideia de que há muito tempo, se você nascia em um lugar, você nasceu no mesmo lugar que os seus pais, que nasceram no mesmo lugar que os avós, e assim vai. É essa relação que os indígenas têm com a terra. A gente acostumou a migrar, a gente acostumou a falar que os nossos pais são de um lugar, os nossos avós de outro, eu já mudei várias vezes. Os antigos, eles não têm essa referência, porque não se mudava tanto, a vida não tinha essa dinâmica e essa fluidez, né, de pessoas pelos lugares. Quando a gente fala da terra indígena, para eles estão onde os nossos antepassados estavam, em um lugar em que toda a geração anterior viveu. Eu não sei viver em outro lugar que não seja esse, né? Então, eu mesma tenho 2 cidades referências, que é, né, Poços de Caldas, que meus alunos cansam de ouvir falar de Poços, e eu sempre falo para eles ouvem falar de Poços porque é a minha história. Então, eu tenho referência da rua que eu morava, então eu sou da Rua 14, eu tenho referência dos meus encontros. Ô, Mônica, 2 horas lá no Sem Censura. Então, eu tenho esses espaços que eu encontrava as minhas amigas, espaços que eu ia nas casas delas, e se eu voltar lá como já voltei, é estranho, porque é aquilo que a gente falou da praça, o lugar, ele vai mudando, e se você ficar muito tempo, inclusive, sem voltar, é decepcionante. Tem até um ditado chinês, Vinícius, eu não sei se você já ouviu, o Cortella costuma reproduzir esse ditado, que é para jamais a gente voltar em um lugar que a gente foi feliz. Porque legal, boa frase.
É legal, né? A chance da gente se decepcionar é enorme. Eu tenho uma vontade imensa de voltar em um sítio que o meu avô era caseiro, morava lá com a minha avó e a gente passava férias lá. E eu tenho muita vontade, a gente já combinou de ir várias vezes, mas e o medo que dá, porque eu sei que virou loteamento, e de loteamento está indo para os novos bairros, né? Então eu vou voltar lá e não vou ver o que eu quero. Então é mais bonito, é mais singelo guardar na memória aquilo que a gente tem, né, daquele espaço. Não voltar. Certo. Vou dar uma viradinha aqui no assunto, o seguinte, um assunto que a gente chegou a falar muito aqui, quer dizer, falou indiretamente, mas assim, até porque temos alunos aqui de Santo Antônio do Jardim. Nós temos aqui um painel na região, que também esse painel se encontra no Jardim, que é a Serra, né? Aqui falam que é a Serra da Mantiqueira, mas há geógrafos que falam que não é a Serra da Mantiqueira, que é uma coincidência, uma outra formação geológica que está emendada, mas não é a Serra da Mantiqueira, né? Você deve conhecer essa conversa, né? Mas assim, aí eu não tenho opinião formada, que eu não sou da área. Eu falei hoje na aula isso, né? As denominações podem então, continuar, pode falar, né? Já. Então, mas assim, e eu percebo assim que aqui na cidade mesmo, a Serra, ela tem ela guarda, né? Assim, fala que ela guarda aqui a região e a cidade de São José do Boa Vista. E é curioso que eu tenho uma relação afetiva com a cidade desde que eu cheguei, porque eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos, apesar de ser uma cidade bem maior, ela tem um horizonte, né? Tem um horizonte que é a Serra da Mantiqueira. Ela é ela mesma, né? A de verdade, né? Vinícius. Então, curiosamente, São João às vezes lembra o horizonte. O horizonte me remete um pouco à minha infância, assim, de olhar a Serra da Mantiqueira, depois o Banhado, né, São José dos Campos, que acaba sendo um cartão postal da cidade. Mas assim, eu percebo assim que aqui há toda uma discussão de que determinadas construções, não só construções verticais, mas também construções horizontais, como os condomínios, muitos deles andam tampando a visão da serra. Não só, não é tampando a visão da serra no sentido de estar aumentando o muro, não. Muitas pessoas reclamam de não estar conseguindo enxergar a serra quando andam na calçada. Perder a paisagem, né? Perde a paisagem. E temos essa expansão horizontal que só vem a crescer aqui na região. Então, esse impacto, como é que você avalia? As pessoas perdendo esse horizonte que é a Serra da Mantiqueira. Ou, enfim, a outra serra, desculpa. Ou uma borda do buraco que o vulcão fez há milhões de anos. Né? Mas, enfim, uma coisa que eu não cheguei a falar aqui na live, eu achei que fosse naturalmente acontecer isso. Galera, fique à vontade para perguntar quando bem quiserem aqui para a Thalita, viu, gente? Então, fique à vontade para poder fazer qualquer pergunta. Eu estou acompanhando aqui o chat, não estou respondendo, mas estou vendo aqui mensagem do Paulo. O Vinícius, como a minha amiga, a lanchonete do meu pai lá em Poços é um lugar, verdade. E, Mônica, eu voltei, a gente passou em frente na Avenida Eduardo Luciano Marras e não deveria ter passado lá, amiga. Não deveria. Realmente, o ditado chinês, eles são sábios mesmo, né? Eles são sábios em dizer isso. Foi triste, até porque eu achava que era, uma lanchonete e tal. O lugar é menor do que a gente imagina, acho que a gente é criança e não repara em algumas coisas, mas foi muito ruim voltar na lanchonete do meu pai. Vinícius, sobre a questão da serra, como geógrafa, o primeiro ponto é o que eu acho péssimo, né? É péssimo aquilo, tampar a visão da serra, o crescimento urbano é preocupante, todo esses espaços assim que vão sendo construídos novos. Deixa eu ver aqui a Jill falando. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Esse retorno nos lugares do nosso passado normalmente é diferente mesmo. Não retrato que vemos anos atrás. Ai, lindinha, que bom que você está acompanhando. Elas fazem parte da minha memória de lugar. Fora a questão ambiental, Vinícius, dá para relacionar muito, e com muitos assuntos, o lugar, a paisagem. A paisagem sempre faz parte do nosso lugar, né? E aí é o vínculo que a gente tem. Você olhar a serra e lembrar do lugar onde você viveu, isso é uma memória afetiva. E a gente perder
essa paisagem é péssimo. Sempre tem nos materiais uma imagem, né, daquele local. Hoje eu vi da China, inclusive, e anos depois como que aquilo ficou. Gente, é impressionante como que o lugar se modifica e a relação que as pessoas têm com ele vai mudar também. Porque assim, Vinícius, a paisagem que a gente tem da serra, eu tenho essa impressão de proteger, né? Ela fica rodeando a gente. Essa sensação que a gente tem, as crianças não vão ter. Então, o que a gente vai lembrar de paisagem de onde a gente mora, as crianças não vão ter, e a gente também já perdeu muito. Muito da paisagem já foi perdida. Quantos lugares, né, já viraram loteamento? Então, a minha visão sobre esse ponto, né, de tampar a paisagem é fazer esses novos usos, né, são novos usos, e mexer bastante com a memória da cidade, inclusive afetiva, porque é ali que a gente vive, né, é a referência que a gente tem. Eu acho péssimo. Inclusive, eu trabalhei isso essa semana com paisagens de litoral. Você já pensou, Vinícius, a galera que construiu ali os primeiros prédios de frente com a praia? E aí agora, aqueles muito maiores, né, tampando a vista ali, e aí a última coisa que você tem ali é a vista da praia, né? Você tem uma janela dando na outra. Quando eu fui para São Paulo, fiquei na casa da Jo, inclusive, olhar para a janela, ela ainda tinha uma visão, uma vista privilegiada que dava no cemitério antigo, é bonito lá. Mas quando você olha, é prédio atrás de prédio, a sua janela dá na janela do outro, perde privacidade, e as pessoas que estão adaptadas a isso, talvez não façam essa reflexão. Puxa, se não fosse esse prédio, o que será que eu ia enxergar do outro lado? Eu acho que as pessoas não param para pensar isso nas grandes cidades. O interior tem mais essa relação, né, com a natureza. Deixa eu botar aqui uma fala do Felipe Bueno. A sociedade atual não se preocupa muito com essas situações singelas. A vontade de ter luxo, de ter um conforto excessivo, não sei se é o termo correto, faz com que as pessoas não deem valor para uma simples paisagem. Sim. As pessoas valorizam a transformação que aquela paisagem vai sofrer, ela é sinônimo do conforto que pode trazer, ou, claro, né, dos lucros econômicos. Não tem o valor da paisagem, imagina. Não tá mesmo. Certo. Você me falando assim, eu me lembrei o seguinte, eu quando era criança, depois adolescente, eu quase todo ano eu ia até o Rio de Janeiro. E eu me hospedava quase sempre em Copacabana, não é? Que tinha uma tia da minha mãe, já idosa, que tinha um apartamento que ficava vazio, e a gente se hospedava lá. E são prédios muito antigos, prédios da década de 40, 50, né? E eles já são prédios que eles são construídos as janelas todas para dentro. Então você consegue ver, é bem assim, janela indiscreta, você consegue ver as pessoas andando pela sala dos apartamentos. Nossa. Dá para poder espiar a visita tomando banho, e há várias histórias, né, inclusive, em Copacabana, de gente que fica... Imagina. De voyeurismo, tanto de pessoas que espiam os outros, pessoas que gostam de ser espiadas, tem as duas coisas. E eu me lembro que eu perguntava assim, que muitos prédios, os prédios daquela época, eles eram assim, propositalmente feitos daquela forma, e eu perguntar para meus pais que viram aqueles prédios que foi criança daqueles prédios ainda, que são bem antigos, como é que fazia um prédio desse jeito, né? Aí, tanto meu pai quanto minha mãe falaram o seguinte, não, mas isso aqui diziam que eram os prédios do futuro. Não, no futuro é assim. No futuro vai ser assim. E é curioso que naquela época, essa arquitetura bruta, esse urbanismo bruto, né? Essa coisa do cimento, de derrubar a praça, isso até mesmo em São Paulo, que nos anos 60, quando eles derrubam a calçada da Vila Paulista para poder a rua, a avenida ficar mais larga, né? Porque a Avenida Paulista ela tinha era como Champs-Élysées, né, em Paris, ela tinha assim era uma calçada arborizada não, ela vira uma parte do centro, né, urbano e de negócio de São Paulo. E é engraçado porque assim eu vejo que são situações que se altera a paisagem, as pessoas naquele momento até acham que aquilo é o futuro e depois vão aquela nostalgia daquilo que se perdeu. Eu, por exemplo, eu vou muito ao Ubatuba, né? Às vezes, quando
E eu me lembro assim que eu conversei com um morador de Ubatuba e ele contou, ele era assim, uns 5 anos mais velho do que eu, e ele contou, eu nasci na praia do Tenório. Fui nascer na praia do Tenório, nasci com parteira. Eu nasci com parteira. Meu pai era pescador e eu não nasci no hospital, eu nasci com parteira. E ele tinha assim. E ele nasceu nos anos 70, né? Então, nos anos 70, em Ubatuba, existia uma comunidade ali na Praia do Tenório de população, pescadores que moravam ali na beira da praia. Uma região altamente valorizada. E a Praia do Tenório, hoje em dia, que é uma praia pequenininha, é uma praia do centro de Ubatuba, praticamente, né? Você conhece lá. E é um lugar assim, até complicado de você andar, de estacionar o carro, é uma parada chata de se locomover, né? E veja como é que aquele ambiente agora tornou-se ele foi completamente alterado e aquele filho de pescador agora ele trabalha no quiosque, né? Ele trabalha no quiosque e certamente os filhos dele não vão nascer de parteira. Não que nascer de parteira seja bonito. Eu estou aqui defendendo o parto natural. Estou comentando que houve uma. Ele falava que nasceu de parteira com uma nostalgia de um tempo que se foi, né? O que você está falando tem tudo a ver com quando o lugar e, consequentemente, a paisagem muda a função, e geralmente para atender os interesses econômicos, né? A vida das pessoas vão se adaptar àquela situação. Antes, a gente tinha os lugares se adaptando, né? A gente tinha os lugares que se adaptam a gente. Nós vamos lá adaptar esse lugar, né? Em nossa função. Agora, não. A gente se adapta ao que o lugar quer. Então, as mudanças que vêm para atender os interesses econômicos faz com que a gente mude, né? Se adapte àquela nova condição. Inclusive, uma galera, agora eu não sei te falar se Ubatuba, se é ali na Praia do Tenório, mas uma galera ali de população, né, caiçara, que por esse crescimento urbano, eles foram enganados, eles foram ali conquistados, né, com uma lábia e tal, e teve um momento, recebendo presentes e tal, e aí teve um momento que as pessoas que cativaram eles ali, fizeram eles colocar a marca do dedo, a digital, em um papel, e eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam passando suas terras, né? Então, e hoje esses lugares onde essa galera nasceu e viveu e tem uma relação bonita, eles estão vendo esses lugares cheios de prédio, né? O mangue vai sumindo, a praia vai ficando suja, né? Imagina o que é para essa pessoa ver o lugar Sem dela. mangue o tubarão aparece, né? Como Recife, né? Sem mangue o tubarão aparece. Nossa, não é? Seguinte, eu ia eu lembrei de quando você falava o seguinte: na região de Santarém, né, município de Santarém, não na cidade de Santarém, houve casos de população que vendeu suas terras, população que era cabocla, né, pequenos viviam da agricultura de subsistência dentro da floresta amazônica. Muitos deles venderam as terras para pecuarista, acreditando que eu comprar uma casa em Santarém. Isso e muitos deles venderam as terras, que eram terras grandes, assim, não eram terras assim, eram sítios razoáveis, né? Muitos deles venderam a 15 mil reais, acreditando que esse dinheiro era muito. Eles não tinham noção do valor das coisas, né? Achavam que 15 mil reais era muito dinheiro. É porque a referência não conseguiram nem... é diferente, né? Onde eles viviam naquela época, 15 mil reais parece muito, né? Mas aí você vai para Santarém com 15 mil reais, e aí é o que a gente tem de tanta gente vivendo em condições precárias na cidade, né? Elas chegam nessa condição, achando que vai ter algum benefício. Enfim, é enganado, né? Tem um ponto aqui, Aqui, ó, Vinícius. a Sandra... Ah, tá, desculpa, pode falar. Deixa eu Que ver a ela. Sandra veio aqui. Ainda não perdi a paisagem. Ai, que bom. Eu queria agradecer, porque ela mandou várias mensagens bonitinhas, a gente está falando e acaba não lendo. A Neiva também, está bonita. Um beijão para ela. Tem uma parte aqui que eu anotei, que a gente tem os não lugares também. Eu queria comentar isso, porque eu acho bem interessante. Na geografia, tem uma listinha de locais que são considerados, tipo, não lugares. O que seriam não lugares? Aqueles espaços que são mais de passagem. Então, o lugar seria a minha casa, as casas onde eu convivi, uma praça que eu frequentei bastante, tive uma história e tal. O que seriam os não lugares? Aeroportos, rodoviárias, lugares em que as pessoas não vivem, elas apenas passam, transitam.
E aí, dentro dessa ideia de não lugar, eu já acho que abre um outro questionamento, porque é relativo, depende muito. Quando eu tive essa aula, é, e, eu vi que uma rodoviária era um não lugar, eu já pensei na situação do meu pai, porque por muitos anos ele trabalhou no terminal rodoviário. E aquele espaço que é um não lugar, para ele é um lugar. Porque por muitos anos ele viveu mais tempo do dia naquele terminal rodoviário do que lá em casa com a gente. Então, o vínculo que se cria ali é diferente. Então, até os lugares que não são considerados lugares com vínculo afetivo, dependendo, sim, né? Os pilotos nos aeroportos, né? As aeromoças, inclusive a galera que participa da construção, né? Do lugar, da construção física mesmo. É uma história, é um período que você viveu. Então, eu acho que onde tem pessoas tem história, e onde tem história tem um lugar especial, porque nada acontece em um vazio, né? É bonito de ver. A memória da gente, eu acho isso maravilhoso, a memória, ela nunca traz um lugar vazio. A nossa história, ela acontece cheia de pessoas em vários lugares. Então, a memória, ela é afetiva, ela é sonora, porque quando eu ouço uma música, eu lembro de lugares e de momentos, ela é, ela é olfativa, que a gente tem o cheiro dos lugares, o cheiro da chuva que lembra a roça, enfim, ela é visual, né, e ela é sensitiva. Então, sempre que eu tiver uma memória, eu tenho pessoas, e mesmo não tendo pessoas, eu tenho sempre uma memória de um lugar, com todos esses elementos juntos, trazendo um pedacinho, né, do canto que é nosso. Acho muito importante, e se alguém aí que está assistindo não fez esse exercício, acho muito importante a gente exercitar sobre qual é o nosso lugar, ou quais foram os nossos lugares, quem estava lá, né? Qual é o meu lugar hoje? Onde é que eu me sinto bem? Onde é que eu tenho aquela relação de pertencimento? Acho que a gente usa muito essa palavra sobre representatividade, pertencimento, mas tem bem que, acho legal deixar claro o que é isso. Pertencimento, eu vejo aquele espaço e eu me sinto parte dele, aquilo faz parte de mim e eu faço parte dele. É bem interessante saber responder essa pergunta, qual é o seu lugar? Certo. Bom, eu vou aqui mostrar aqui que, na verdade, quem está usando é o Vitor, filho dela, kkk. Ah, seu bonitinho. Está É meu usando aí o amor. login da mãe. É que É eles um daqueles. não tinham, Vinícius, eles são os bonitinhos. Os que não tinham Facebook foram para o Facebook dos pais para acompanhar. Tá certo. Ó, tem um depoimento aqui da Eliana Eli Siqueira, que foi aluna da Unifeob, tá aqui. Sou do interior, fui aluna do Vinícius da Unifeob. Hoje eu lembro de você, um abração, Eliana. Hoje moro em São Paulo, Zona Norte, do lado do Horto Florestal, um parque magnífico, junto à Serra da Cantareira. Ai, A sacada do meu prédio fica de frente para a mata, que é minha referência do interior. Mas penso, por quanto tempo ainda terei esse privilégio? Porque a construção de prédios não param. a selva de pedra, né? Mas que legal ela ter um pedacinho do interior lá, né? Eu tenho Sim, certeza, Eli, que quando você privilegia, né, que você privilegia essa vista, um pedacinho do interior mora na gente, né? Bate o olho e tem essa memória daqui, que bom, né? Mas ela tem razão. Até quando que a gente vai preservar, né? certo. Bom, tem uma pergunta agora aqui, Thalita, que ela é uma questão que ela é inevitável, não é? Porque nós estamos já há quase 4 meses vivendo no lugar que é a nossa casa, né? E estamos limitados na nossa locomoção, né? Estamos aqui, pelo menos, né, cumprindo a quarentena. Tem gente que tem que ir fazer compra, mas vai tomando cuidado com álcool gel, com máscara e tudo mais. E nós estamos, inclusive, curiosamente, até conseguindo ter muito sucesso com as mídias, não é? Até porque eu acho que essa nossa conversa não aconteceria se não tivesse a pandemia. A ideia das lives, tem de live brotando aí, né, para educação, para o nosso trabalho, mas também, assim,
pessoas que se interessaram em interagir, né, no mundo virtual. Então é o seguinte, Thalita, como é que você entende esse lugar, né, que são as redes sociais, a internet, e como um novo espaço e como que ele tende a crescer, né, depois desse drama da pandemia do Covid-19? Essa pergunta inevitável tem que ser feita sempre. Eu estou bem perdida, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque vocês também estão. Ninguém aqui tem resposta, eu tenho certeza. E acho que tem pontos muito, muito positivos e pontos negativos em relação à mídia. Realmente, se a gente não tivesse em pandemia, a gente não se reuniria dessa forma e nem ao vivo. Eu acho que, talvez, Vinícius, desde que eu me formei, a gente sentou, nós dois, para conversar, algumas vezes em eventos de amigos em comum, não é? E aí, ou rapidamente no trabalho, né? E tal. Mas, podendo sair de casa, que dia que a gente se visitou, não é? Podendo sair de casa, que dia que a gente fez uma roda de conversa, ou sempre a gente sempre teve essa tecnologia, né? Nos últimos anos a gente tinha isso. E a gente não pensou em fazer, olha que bacana, quanta gente acompanhando, né? Talvez eu não converse com as minhas amigas isso, né? Eu converso outros assuntos, e aí eu acho uma oportunidade muito bacana, que a gente não faria ao vivo, eu acredito. A gente não visitaria muitas pessoas que agora a gente acostumou pela internet e acaba fazendo videochamada. Por outro lado, o César, na quarta-feira, também numa live... Thalita, um minutinho, desculpa te falar. Fica um pouco mais para a imagem, está ficando cortado. Eu estou para onde que eu tenho que ir? Para cá? Mas nem tanto. Mas, isso, desculpa aí. Estou te falando faz tempo, foi mal. Isso, agora enquadrou. Tá. Pode continuar, desculpa. O César, na quarta-feira, numa discussão nesse sentido também, me fez refletir bastante sobre como que a gente achou que dominava a tecnologia. Eu nunca achei, né? Ele achou. Eu nunca achei que dominava nem antes e muito menos agora. E como que a gente viu que a gente não sabe nada. O quanto que a gente está refém disso e que está todo mundo apanhando, né? De certa forma. Eu acho que sim, é um novo espaço, é o nosso espaço de trabalho. A gente tem que refletir bastante sobre o privilégio de ter isso, porque estamos numa pandemia, mas temos condições de estar online aqui. A maioria das pessoas no nosso país não tem acesso a isso. Então, é um privilégio para poucos. E esses poucos, que somos nós, também acho que não estamos sabendo lidar muito bem. Eu sinto uma falta gigantesca da escola, dos meus alunos, do espaço físico, enfim, não estou gostando. Estou gostando só de acordar e vir para a telinha, só esse ponto. Mas eu acho que essa ideia de fazer tudo de casa é interessante. Todo mundo queria isso, Vinícius. As propagandas eram: pague seus boletos sem sair de casa, faça suas compras sem sair de casa. Todas as propagandas eram isso. Comodidade, fast food, né? E aí as entregas e tal. Quando proibiram a gente de sair de casa, o que a gente mais quer é sair de casa. Eu acho muito louco. Tipo, até então, tudo pela internet, porque eu tô no conforto da minha casa. Agora a gente tá no conforto de casa e quer ir pra rua, né? Na nossa cidade, eu não sei o pessoal aí, mas aqui em São João a galera tá saindo bastante, desrespeitando, e eu não sei se é uma questão, né, de necessidade de novos ares e tudo, mas acho uma reflexão muito interessante sobre como antes a gente queria ficar em casa e agora a gente sempre sente essa necessidade de sair. Eu tenho pontos bem positivos e negativos sobre essa internet. Ficar refém disso aqui eu não acho muito legal, não. Tá. Tem uma perguntinha aqui. Vamos lá. Perguntaça, na verdade. Onde é que eu vejo? Porque, por exemplo, a Mônica apareceu aqui. Fica guardada em algum cantinho aqui? Depois que some? Não, fica, mas na verdade... Fica, tá tudo lá. Mas é que, na verdade, eu que vou colocando na ordem, que eu vou vendo e vou jogando. Tá certo? Tá. Bom, a Mônica perguntando... perguntinha da Mônica Tedesco. Por que você acha que quando retornarmos em lugares nostálgicos, muitas vezes não nos sentimos bem?
Seria porque não fazemos mais parte daquele local no momento em que nos despedimos dele? Ou porque, uma vez saindo de um lugar especial, sentimos que não pertencemos a nenhum lugar? A Ah, nenhum outro, perdão. que pergunta, hein? É, boa. Eu concordo totalmente com ela. Eu acho, Mo, que existe um sentimento de perda. Por mais que a nossa história esteja presa naquele lugar, a gente sente que a gente não faz mais parte dele, né? Ficou para trás. E eu acho que tem uma questão de orgulho ali, de ver que o lugar funciona muito bem sem mim. Não sei, eu acho que a gente pode ter essa sensação, né? Nossa, o lugar tá numa boa, né? Não faço falta nenhuma. Ele continua sem a gente. E eu acho muito legal ela falar que, já que eu acho que assim, eu fazia parte desse lugar, eu achava, né, que era parte, aí eu volto, eu não me vejo mais. Então, será que o lugar que eu estou um dia também não será mais o meu espaço? Eu não sou de lugar nenhum? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente se sente mal, até então pensei, porque o lugar não existe como antes. Eu volto no lugar e ele não tem mais o mesmo significado. Os lugares foram destruídos, né? Os espaços são destruídos, são feitos muitos desusos ali, né? E eu não consigo enxergar o que tinha antes. Mas eu adorei ela comentar da gente não fazer parte de lugar nenhum. Muito boa. Ótima pergunta mesmo e excelente resposta. Seguinte, eu vou. E Espera aqui mais depois, cedo, temos alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. eu Ah, tá. Só um complemento aqui do Teles Gabriel. Machado de Assis falou sobre isso em seu livro Dom Casmurro, quando o Bentinho tenta voltar há tempos atrás. Certo? Ai, que link legal que ele fez. Ele é ótimo. É verdade. Dá essa reflexão, né? De voltar e não encontrar. Ou como aquela música do Roberto Carlos, eu uso sempre com os alunos, chama O Portão. Ela é linda, Famosa. linda, a letra é linda, e ele fala o contrário. Ele fala que quando ele volta, mas aí não sei, não fala o período de tempo que ele ficou longe, mas quando ele volta, tudo era igual como era antes. Nada se modificou. E aí ele entra e fala que ele voltou para aquele lugar. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Então, tem também o sentimento de você voltar, você vai, não acha o que você foi buscar, e você volta para aquele espaço que era seu. Muitas músicas sertanejas, sertanejo mais antigo, mostra isso. É, a relação que as pessoas têm com o lugar que elas deixaram. E eu acho até, voltando na questão que a Mônica levantou, que a gente reflete sobre o lugar depois que a gente sai dele. Acho que por isso, quando a gente volta, tem aquele sentimento de era feliz e não sabia, eu vivia aqui, né? As histórias voltam e você não tem como pegar, né? Você não tem como fazer mais parte nem mudar nada. Essas letras de músicas do sertanejo raiz, elas trazem a ideia de como que era o sertão, né? A minha vida na roça e a vontade que essas pessoas têm de voltar para lá. Então, eu acho que quando a gente sai do lugar que a gente percebe que ali era o nosso lugar. Até então, a gente está tá contemplando o que a gente vai viver, né? E não o que a gente viveu. Perfeito. Seguinte, estamos aqui quase batendo 1 hora de live, certo? Com grande participação aqui do chat. Você trouxe muita gente para cá, tá certo? Bom. Bom, seguinte, é aquele momento assim que a gente vai chegando no final da live. Thalita, depois de tudo que a gente conversou aqui, você expôs excelentemente, né, suas reflexões, considerações finais que você gostaria de fazer aqui e também responder alguma pergunta que que você gostaria de responder e eu não fiz. Fique à vontade agora. Obrigada. Das considerações finais, eu acho que o que eu queria deixar era a ideia da pergunta. Eu acho que todo mundo que assistiu, com certeza, as pessoas voltaram em algum lugar na sua memória afetiva, lembraram de pessoas, né? E a minha ideia
tomara que tenha dado certo, era essa, fazer com que as pessoas tivessem esse momento, a gente está em casa, né, e elas tivessem esse momento gostoso de lembrar de espaços que a gente já foi feliz, né, espaços que trazem memória, e de vincular totalmente a ideia do lugar com a história. Eu coloquei aqui que a gente deveria compreender que a história acontece, né, em espaços diferentes, e que o referencial desse lugar, ele é muito dinâmico, né, a ideia de que o que é um lugar para você não é lugar para mim, e a referência do macro para o micro, quando a gente pensa, né, no planeta, né, nós somos de vários lugares, né, se eu estiver falando do sistema solar, né, eu sou do planeta Terra, e na Terra eu sou da América, na América eu sou Brasil, e aqui no Brasil, né, a gente vai para o micro, né, eu sou de São Paulo aqui em São João, e aí eu venho para minha casa. Eu acho muito legal trazer quantos lugares a gente faz parte, quantos lugares fazem parte da gente. E aí, eu vi uma tirinha muito bonitinha, Vinícius, tem com vários assuntos, mas ela falando exatamente isso, que dentro de um planeta, em um continente, em um país, em um estado desse país, em uma cidade desse estado, em um bairro dessa cidade, em uma rua desse bairro, em uma casa dessa rua, com certeza tem alguém pensando, geografia é legal, né? E aí eu acho que seria essa ideia de trazer para vocês que geografia é legal, você vai pensar em diferentes espaços e lugares, vai ver que você faz parte de muitos deles, essa história. E eu queria só dar um play aqui, se você me permite, que eu separei. Eu vou dar um play aqui, eu quero saber a opinião de vocês sobre se o coraçãozinho dispara ou não com essa música. Vou até desligar meu microfone. Tá dando para ouvir? E a felicidade não é cuidar. A questão estia pro meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a morada, começa a cantar. Com satisfação, a dor de burrão, botando estragão, sai a galotar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no jeito de bar. Eu vou queria só deixar essa música com uma indicação para vocês, porque toda vez que toca, todo mundo adora, todo mundo canta, ela é deliciosa, mas eu queria que a partir de hoje, se você está assistindo, você ouvisse ela pensando no sentimento que a pessoa colocou nessa letra, de querer voltar para onde foi feliz. Então, não me adianta nada viver na cidade, se é do sertão que eu tenho saudade, e aí ele descreve exatamente como era a vida dele e o sentimento que ele tem com esse espaço. Então, toda vez que eu ouço esse toquinho, eu lembro, eu fico com dó dele ter perdido isso, mas... E aí ele mostra lá, né? Foi lá que nasci, lá quero morrer. É essa ideia de espaço que eu quero que as pessoas tenham a partir dessa conversa gostosa que a gente teve aqui. Tá certo. Bom, Thalita, muito obrigado, tá? Pela sua fala, tá certo? Eu acho que quem acompanhou aqui interagiu, gostou bastante, eu gostei bastante, está de parabéns, tá bom? Espero que a gente possa fazer novamente uma nova live aí, e aí eu já vou me apresentar aqui, que é o seguinte, eu estou começando a fazer lives, inicialmente aqui pelo Facebook, né? Na minha página que tem meu nome, que é Portfólio do Vinícius, né? Tem a minha caricatura ali. E a minha ideia é depois até migrar para a minha conta no YouTube, né? Até porque tem muita gente que não está no Facebook, está usando o YouTube. Eu fui consultar os streamings para poder passar no YouTube e também no Facebook ao mesmo tempo, só que com a alta do dólar, o pacote está muito caro, é pago, né? Aquele pago e é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro mesmo, assim, para poder fazer broadcasting
em duas contas, como Facebook e YouTube. Então, estou fazendo por enquanto pelo Facebook, até porque hoje eu tenho uma para os contatos e eu sei que a interação acaba sendo mais assim instantânea, certo? Uhum. Bom, é isso aí, gente. Na semana que vem. Só falar aqui, na semana que vem, é você o último a falar, e você vai falar bem, né? É você que encerra. Na semana que vem, nessa mesma página, eu vou entrevistar o nosso amigo professor César Machello, que é irmão, né, da Thalita Machello, professor do ângulo, de história, enfim. E acredito que teremos também uma grande interação também, certo? É isso aí, gente. Um grande abraço. Thalita. Comigo. Eu fiquei muito contente com o convite, Vinícius, e eu fiquei nervosa, né, porque parece algo tão chique, profissional, né, a live, acompanhando tanta gente, acho muito legal. Mas eu queria agradecer demais a você, não em relação apenas ao convite, mas dessa história que a gente tem, que é bacana. Eu tenho uma memória afetiva legal com você, como professor, e eu queria te agradecer, além do convite da live, por todas as oportunidades que você me abriu, né? A gente mandou um beijo para o Externato de Vargem, porque eu sou professora lá, e eu sou professora lá porque você me colocou lá, né? Você me colocou no Externato de Vargem, em São João. Eu já recebi ligações de várias escolas, porque no começo a gente fica procurando escola, né, para dar aula, e aí quando passa um tempo, ainda bem, as escolas é que vêm atrás da gente, e as que vieram atrás de mim, muitas foi por referência sua, então eu fico muito feliz pela confiança que você tem na minha pessoa, no meu trabalho, você sempre depositou isso em mim, no César, eu fico muito feliz, porque eu sendo professora, vejo o quanto é importante o professor ter esse olhar, sabe? Você tem um olhar para mim, e eu sou muito grata a isso, eu não esqueço que eu devo muito a você, de ser tão... Eu sou satisfeita na minha profissão e você está na minha história. Muito obrigada. E sobre essa galera aí que entrou, obrigada mesmo. Nossa, eu vi pessoas muito queridas, eu nem sabia que estariam acompanhando. Obrigada de verdade pelos elogios, por acompanhar. Eu estou bem feliz com isso aqui. Vai ficar gravado, depois a gente compartilha aí com o pessoal. E eu estou mais feliz ainda porque a minha live foi antes, né? Porque semana que vem tem a do César, você já pensou ter que falar depois dele? Aí eu ia ter que falar melhor, eu ia ficar muito segura. Então, graças a Deus, ainda bem que a minha live com o Vinícius vai ser antes, porque aí eu não fico com o peso de ter que fazer uma no meu... Nada. Eu vou falar que a minha foi a primeira, então ainda estava no andar da carruagem. Super obrigada. Agradeço as palavras. Agradeço as palavras, mas assim, sabe que você e o César eu indiquei por mérito de vocês, tá? Não foi porque eu gosto de vocês. Mas eu mérito, mereceram, tá? Foi indicação consciente, né? Eu tenho certeza que mereci. Tá certo. Gente, para quem acompanhou, um grande abraço, tá certo? Semana que vem tem a nossa live com o César, peço que acompanhe também. Thalita também acompanhe, tá? Fazendo perguntas. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Isso vai ser difícil mesmo. Isso vai ser difícil de superar, Vi. Tchau. Beijo.